Saudações, saudações a todos e a cada um de vocês. Aqui estou eu de novo em um lugar tão especial, super especial. Continuamos aqui percorrendo a terra de Israel e eu me encontro justamente nesses dias. Como muitos de vocês já sabem, estou ajudando um grupo de irmãos pastores que estão visitando a terra de Israel. Para redescobrirem a Bíblia nos lugares onde estamos, que é um local visitado por poucos. Não, muitos não trazem seu povo por aqui, mas nós, como eu disse, realmente queremos caminhar e viver as Escrituras. E novamente me encontro em um lugar tão especial, que na época da Bíblia, na época de Jesus do Segundo Templo, isso aqui não era Israel, mas o nome desse lugar era Cesareia de Filipe. E Cesareia de Filipe era um dos lugares onde era preciso deixar Israel, os limites da terra de Israel para chegar aqui. E Jesus, vou deixar uma tarefa para vocês. Ele saiu de Israel 3 vezes, dos limites da terra de Israel, em 3 lugares-chave específicos onde ele queria se encontrar com alguém específico. Escrevam aí nos comentários abaixo quais são esses 3 lugares. Eu vou dar uma dica para vocês. Em um deles, ele liberta uma pessoa da escravidão de demônios, ok? No outro deles, ele descobre uma grande fé em uma mulher. E no terceiro, no qual nós nos encontramos agora, é no lugar onde ele traz os discípulos para esse local, para dar uma explicação e um ensinamento incrível sobre quem ele realmente era. Ou seja, ele precisava tirar os discípulos do seu... Como explicar? Do seu... Habitat natural. Ou seja, lembrem-se que os discípulos estavam em um local onde as pessoas sabiam quem ele era e o conheciam. O povo judeu estava esperando um Messias, mas tinham medo de reconhecer que Yeshua, que Jesus era o Messias. Naquele período, havia muita dúvida se Jesus era realmente o Messias. Então, Jesus queria saber o que o seu grupo, o que as pessoas... Os que estavam próximos dele acreditavam sobre ele, aqueles que ele estava treinando acreditavam sobre ele. Então, como ele faz isso? Vejam como era bonito. Ele os livra da pressão familiar de que, ao dizerem que você é o Messias, seriam expulsos do povoado. Então, o que ele faz? Ele os leva para um lugar privado e os tira do território de Israel, para fazer a pergunta que está no livro de Mateus. Quem vocês dizem que eu sou? Mateus capítulo 16. Quem vocês dizem que eu sou? Ele estava na região de Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, onde o Monte Hermon começa a transformar o rio dos Sermonitas no Rio Jordão mais adiante. E é aqui que Pedro tem a revelação, que é onde o Senhor lhe diz: Bendito és tu, Pedro, ou seja, bem-aventurado és tu, Pedro, porque o que você recebeu não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. Isso é interessante, né? Vou explicar, pois o que ele disse a eles também era difícil de entender. Ele dizer meu pai aos judeus daquela época era difícil, pois chamar Deus de pai não era comum. Não havia o conceito de pai, apenas de Deus, Elohim, mas não como pai. Como assim Deus é seu pai? Isso não podia ser entendido. Vocês estão ouvindo um barulho aí atrás e estão vendo aqui o rio, aqui atrás de mim? Claro, porque é o rio dos Sermonitas. Olhem isso, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Olhem, incrível, né? Isso é o que temos depois do inverno. Isso era a neve que estava no Monte Hermon. A neve derrete e está se transformando nesta água incrível, isto é, água potável. E há algo incrível que pode ser visto aqui em cima, atrás deste rio dos Sermonitas, que há um lugar conhecido como o Templo do Pão. O Templo do Pão era o lugar onde o Senhor disse: nem o Hades prevalecerá na interpretação, no entendimento e na revelação que você acabou de receber de que eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Ou seja, isso acontece no espaço físico, onde havia coisas espirituais tremendamente incríveis. Neste lugar. Nós vamos fazer outro vídeo para vocês sobre esse lugar, onde vamos entrar por algumas portas, que é o que se conhece como a Porta do Hades daquela época. E eu sei que isso vai trazer muita revelação
sobre o tema de muitos não entenderem o que era o Hades. Estão falando do inferno ou de outra coisa? Aqui, porém, Hades era chamado de um lugar específico que existia. Na época do Segundo Templo. Era um lugar onde havia adoração pagã por completo e o Senhor, então, está levando seus discípulos exatamente ao mesmo lugar onde havia adoração pagã por completo. Ok, voltei. Não estou tentando me despedir de vocês. Quer dizer, não, nada. Quero mostrar algo para vocês, quero mostrar o que eu disse que ia mostrar. Então consegui ganhar um tempinho aqui. Por isso quero mostrar isso para vocês, aquilo do templo, aquilo da porta do... Mas para isso vou mudar a câmera para que vocês vejam o que eu estou olhando. Aí vocês estão vendo o que eu estou vendo e olhem. A terra de Israel, de verdade, é incrivelmente especial. Eu vou entrar por aqui. Vou entrar por este lugar. As pessoas estão indo por aquele lado. E se preparem porque vocês vão ver algo bem interessante aqui. Onde aconteciam coisas incríveis. Na época do Segundo Templo. Gostamos do seu corte, sim? É que estamos aqui com um grupo de pastores. E estamos ajudando eles a redescobrir. Como disse Israel, vejam o que vou mostrar. Ah, e isso vai estar aqui. Vocês já ouviram muitas vezes sobre o Hades? Muita gente pensa que o Hades representa o inferno e, claro, obviamente, representa toda a maldade, tudo de ruim, representa onde Deus não está, representa onde a presença não se encontra. Mas não representa um espaço físico em si, onde se encontra algo interpretado como inferno, demônios e tudo o mais. Olhem, essa é a vista que temos daqui. Toda aquela água vai correndo. E depois chega até o Mar da Galileia. Quando chega até o Mar da Galileia, depois continua o Rio Jordão. E esse Rio Jordão vai continuar até o Mar Morto. Ou seja, tudo vai desaguar. Não sei se me expliquei. Então olhem, de lá, de trás, atrás. Em Monte Hermona, lá em cima, a neve, a água, Rio dos Hermonitas. Mais adiante, Rio Jordão, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Essa é mais ou menos a ordem de como a água vai descendo. E isso que vocês veem aí, essa ruína que aparece ali, é como uma rocha aberta. Observem toda a construção e essa rocha aberta. Por quê? Porque aqui havia um famoso templo chamado Templo do Pão. E neste lugar aconteciam coisas totalmente fora de Deus. E eram deuses pagãos, uma mistura de gregos e romanos naquela época. Onde o próprio Senhor traz seus discípulos ao centro espiritual mais incrível daquela época. E ele diz, nem as portas do Hades prevalecerão. Ou seja, a porta do Hades representava o maior centro espiritual daquela época. Assim era o templo naquela época. Este é o templo de Pan, estes são os altares de Zeus, e estes são outros altares, altares para os animais que faziam danças de animais. E aqui estão, olhem. Nem o Hades prevalecerá. Tudo o que temos aqui são ruínas. Do lugar mais incrível, do centro da adoração da época, do Segundo Templo, quando o próprio Jesus estava aqui, bem neste centro, até mesmo de adoração. Foi onde Pedro teve a revelação, onde o próprio Senhor falou com ele. Agora, o que quero dizer com isso, e com isso eu já termino, quero lhe dizer o seguinte, que não importa se você tem família ou filhos que se encontram bem longe de Deus, ou seja, o mais longe possível de Deus, não importa onde estejam, Deus é capaz de entrar, ouça isso,
Ele é capaz de entrar nas portas do Hades, bem no centro espiritual mais poderoso conhecido até agora. Onde tudo isso de ruim acontece, onde todas essas coisas ruins acontecem, o Senhor pode entrar e Ele pode trazer libertação. Então foi exatamente desse lugar onde Pedro teve a revelação vinda do Pai, algo. Um evento sobrenatural para uma pessoa que não conseguia entender com sua mente humana. Sobre quem era o Messias, mesmo estando caminhando com o Messias, porque acho que isso acontece conosco às vezes. Muitos de nós acreditamos que estamos caminhando com o Messias, ou pelo menos caminhamos com ele. Comemos com ele, fechamos com ele, ouvimos dele, aprendemos dele, mas ainda não terminamos de conhecê-lo. Eu sei que fui duro no que disse, mas em um determinado momento, se continuarmos perto dele, se continuarmos ao lado dele, ele em um determinado momento vai nos afastar de todo o barulho, vai nos afastar de todo o nosso lugar onde temos medo, vai nos levar a um lugar privado e vai nos fazer aquela pergunta, naquela pergunta que ele fez ao apóstolo Pedro. Eu quero que hoje isso ecoe até onde você está. Imagine que o próprio pergunta a você, quem você acha? Quem? Que é o Filho de Deus. Quem você acha que eu sou? E então sua resposta tem que ser: Senhor, Tu és o Filho do Deus amado, e o Senhor vai trazer libertação, o Senhor vai trazer libertação bem no centro da adoração do maligno. Nem as portas do Hades prevalecerão. Até aqui, mais um lugar na terra de Israel. Continuamos percorrendo a terra da Bíblia.